Você está indo para um jantar na casa dos seus amigos para observar enquanto um cometa passa. Chegando lá, tá tudo certo, até que de repente acaba a luz e algumas coisas estranhas começam a acontecer. Você sai para fora para investigar e de repente, quem você vê? Você mesmo. Fala galera, beleza? Eu sou o Kevin. Se tem uma parada que eu curto muito, é quando eu termino um filme e fico pensando no que eu acabei de ver. Tipo, esse filme fica mexendo comigo por muito tempo ainda. A premissa que eu passei no início do vídeo é de um dos filmes que eu vou recomendar para vocês hoje. Eu fiz um top de 5 filmes que vão deixar vocês pensando por muito tempo depois ainda. Então, sem enrolação, vamos conhecer esses filmes. E para começar, um suspense espanhol que me deixou bem surpreso, Nas Linhas Tortas de Deus. Na trama, uma detetive vai investigar um assassinato que aconteceu num hospital psiquiátrico. Chegando lá, ela descobre que as coisas são muito diferentes do que ela havia imaginado. No desenrolar do filme, nós vamos vendo que talvez essa detetive não seja tão confiável quanto a gente esperava. E como a gente está vendo o filme pela visão dela, tem algumas coisas que são meio distorcidas e a gente vai vendo que talvez ela não seja tão confiável quanto parecia no começo. E cara, por que tu vai continuar pensando nesse filme? Exatamente por não poder confiar na própria protagonista que tu vem acompanhando no filme todo. Tem algumas partes que te deixam pensando muito a respeito da própria protagonista, se ela realmente tá falando a verdade ou se tudo que ela tá vendo e tá imaginando não são ilusões somente da cabeça dela. E mesmo quando o filme acaba, essa dúvida ainda continua na tua cabeça. Cara, ela é louca mesmo ou ela realmente estava querendo investigar? Então, é um filme que vale muito a pena vocês conhecerem e dar uma chance para ele. O próximo filme que eu separei é Coerência, que parte da trama dele eu já revelei lá no início do vídeo. Um grupo de pessoas vai se encontrar para assistir o cometa e as coisas começam a ficar muito loucas mesmo. E eles acabam encontrando eles mesmos. Cara, difícil de acreditar numa premissa dessa, né? Mas realmente é isso que acontece nesse filme. Algumas curiosidades de falar sobre esse filme é que, por exemplo, o elenco não tinha um roteiro pronto em mãos. Por isso que talvez quando você comece a assistir, você queira desistir do filme logo no início, porque os primeiros 10 minutos são meio arrastadinhos. Na verdade, não existia um roteiro pronto mesmo para o filme. Ele foi construído conforme as coisas foram acontecendo. Daí que o diretor foi tendo as ideias, foi construindo o filme como a gente vê ele no final, no corte final. O filme tem um orçamento tão baixo que, além de grande parte do filme ter sido gravado na própria casa do diretor, os atores são amigos dele que ele convidou e juntou todo mundo para estar fazendo o filme. Então são coisas bem legais para você estar vendo conforme está assistindo o filme, né? Você ir percebendo essas coisas. Sobre a trama, como ele mexe com realidades paralelas, você tem que ter olhos bem atentos para saber quem veio de cada linha temporal ou de cada universo diferente. E mesmo quando termina o filme, você ainda continua pensando se realmente ficou tudo bem mesmo. E tem algumas coisas que ficam muito em aberto, como se, por exemplo, as linhas temporais ainda estão se dividindo, ou se realmente só aconteceu durante a passagem do cometa. Então esse realmente é um filme que dá para viajar bastante. O próximo filme dessa lista é um suspense que vai fazer vocês roerem as unhas. E eu tô falando do filme Não Fale o Mal. A trama gira em torno de um casal que tá saindo de férias e acaba conhecendo um outro casal. Eles criam uma conexão e o segundo casal convida eles para passar um tempo na casa deles. Mas quando eles chegam lá, eles descobrem que tem algumas coisas estranhas a respeito desse casal. E cara, conforme o filme vai passando e você vai descobrindo um pouco mais sobre a trama e mais, vai ficando mais angustiado e torcendo para os personagens conseguirem sair dali, porque eles se envolvem em umas situações muito desesperadoras, que nenhum de nós queria estar naquela mesma situação. Eles são confrontados de diversas formas por muitas situações que acontecem enquanto eles estão na casa desse outro casal e descobrem que eles não são tão bonzinhos assim como pareciam antes. E eles vão percebendo que esse casal, eles têm algumas intenções muito sombrias com a família em si. É um filme que vai te deixar bem abismado, mesmo depois que ele termina, porque você fica com muitas perguntas não respondidas. E aí, tá gostando das indicações?
Então já deixa o like e comenta aí embaixo o que você tá achando do vídeo até agora. E vamos seguir pro próximo filme. E o próximo filme da nossa lista é Lago Mungo. Ele tem a premissa de mockumentário, que é um falso documentário. Ele se apresenta como um documentário de uma família que perdeu a filha e como eles estão superando esse luto no momento. Porém, a gente vai vendo que talvez a filha não tenha ido totalmente embora e que uma parte dela ainda tenha continuado com a família. No desenrolar da trama, nós vamos conhecendo os personagens e todos os integrantes da família, e o filme também vai apresentando algumas imagens, algumas gravações de quando a filha ainda era viva e de algumas experiências, algumas situações que ela passou e que antes de morrer ela estava tendo uns comportamentos muito estranhos, e o filme vai abordando isso de umas formas bem diferentes, que não é em todos os filmes que a gente vê isso. Esse filme também é de baixo orçamento e é quase uma pérola bem escondida, assim, que pouca gente conhece. Mas também é um outro filme que vai te deixar muito surpreso com os acontecimentos dele. E vejam até o final, porque os créditos também revelam muita coisa. E agora, chegando no último filme da nossa lista de hoje, vou apresentar para vocês O Mistério de Silver Lake, que esse é um filme totalmente viajado. A gente acompanha um garoto, um vagabundo, na cidade de Los Angeles, em que ele conhece uma vizinha dele e se apaixona por ela, porém ele não consegue mais encontrar ela. E o filme vai acompanhando a trajetória dele na procura dela. E enquanto o filme se desenrola, ele vai se adentrando em várias teorias, várias mensagens subliminares que as pessoas comentam em fóruns mesmo, no nosso mundo, eles colocam tudo isso no filme. Então ele vai entrando em várias camadas, muitas mesmo, e cara, os diretores só podem ter feito esse filme enquanto estavam chapados, porque a quantidade de coisa maluca que eles colocaram nesse filme é muito fora de série. Só de tu estar acompanhando um vagabundo que vai atrás de uma vizinha que ele mal conhece, já é uma premissa bem zoada, assim. E quais caminhos que ele pega para chegar até no final desse mistério, envolvendo muita coisa, não só na cidade, mas, por exemplo, no universo da música. Ele descobre que tem um cara que escreveu a maioria das músicas mais famosas do mundo. Então tu vai descobrindo o porquê que ele tá fazendo isso e, cara, é um filme que no começo não entende nada e o final parece que tá no começo, porque você passa por muita coisa que ele desenvolve um pouquinho e mais um pouquinho aqui, dá mais umas pistas ali, mas no fim não tem nenhuma resposta definitiva. E esse realmente é o filme mais viajado da lista, cara. Eu digo pra você ir com a cabeça aberta e quando você tiver com muita vontade de fazer sua própria investigação, porque o filme vai te dar muitas pistas, mas poucas resoluções desses mistérios. E é muito legal você ficar debatendo tudo que você viu e que realmente esse vai ser um daqueles filmes que vai te fazer pensar por muito, muito tempo. Então por hoje é isso, galera. Gostaram do vídeo? Deixa aquele like já pra fortalecer. Se inscreve aí no canal, eu sou novo, então dá aquela ajuda. Deixem nos comentários também mais algum outro vídeo meio fora da caixa, assim, pra gente estar fazendo mais alguma lista, ou caso queiram que eu me aprofunde em algum desses filmes da lista de hoje também, só deixa aí, beleza? Até mais!